Meus queridos irmãos, o Axel louvou um louvor aqui esta noite. Eu não lembro bem direito a letra, né? Mas diz que meu coração busca a paz e Jesus é a verdadeira paz, né? Era mais ou menos isso que falava o louvor. E é sobre isso que eu quero falar esta noite, irmãos. A verdadeira paz, amém? E eu peço você que abra a sua Bíblia em João capítulo 14, no versículo 27, tão somente um versículo. Quem for achando vai dizendo amém, né? Confirmando aí. Todos acharam? Os que não acharam, acompanham aqui, pelo Data Show. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Jesus que fala esse trecho aqui, tá bom, irmãos? E Jesus, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe, esse não se turbe, irmãos, não se atribule, tá bom? Não fique preocupado, atribulado, desesperado. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, ou seja, nem tenha medo. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo é que Ele deixou a sua paz para conosco, para que a gente não venha ter um coração atribulado, nem um coração com medo. Amém, irmãos? É isso que este versículo quer dizer. Eu já confirmo a oração feita pelo diácono Aleph, e que a palavra vá de encontro às nossas necessidades esta noite. Amém? Meus queridos irmãos, aqui no Evangelho de João, especificamente nesse capítulo 14, Jesus está dando instruções aos seus discípulos, as últimas instruções, porque ele ia partir, ia subir para o Pai. Inclusive ele diz: olha, eu vou para o Pai, mas vou enviar o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E todo o Evangelho de João, irmãos, a gente pode ver algumas cenas que mostram justamente isso: o homem atribulado, o homem passando lutas internas, adversidades. A gente pode ver, por exemplo, irmãos, lá no capítulo 5, aquele paralítico do tanque de Betesda, que estava atribulado com a enfermidade, né? E há muitos anos, e ele tentava descer para o tanque ali para ser curado. A gente vê ali também, irmãos, no capítulo 11, a morte de Lázaro, onde Marta e Maria ficaram muito atribuladas, porque tinham mandado um recado para Jesus, Jesus não tinha chegado a tempo, e o seu irmão Lázaro tinha falecido, e isso causou, logicamente, uma grande tribulação naqueles corações. A gente vê também, irmãos, o próprio Senhor Jesus, irmãos, lá no capítulo 12, versículo 27. O próprio Jesus atribulado, irmãos. O próprio Senhor Jesus, porque ele estava em carne, né? Ele assumiu a natureza humana, ele também passou o que nós passamos. E ele estava atribulado. Olha só o que ele diz aí: agora minha alma está perturbada, atribulada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim, para esta hora. Jesus estava passando uma luta, uma tribulação, mas ele tinha consciência do que ele veio fazer aqui. E isso é importante nós sabermos, irmão, porque se o Senhor Jesus passou lutas, tribulações, adversidades, ele sabe, irmãos, também o que nós sentimos quando nós estamos com nossos corações assim, turbados. Nós estamos com nossos corações assim, irmãos, em perturbação, em tribulação. Jesus conhece, por quê? Porque ele passou, ele sentiu, e ele compreende o que eu e você possamos estar passando. E por último, irmãos, é o versículo, né, que nós lemos esta noite, João 14, 27. Ali ele está dando instrução para os discípulos, e Jesus é muito claro aos discípulos. Tem discípulos de Jesus aqui esta noite, irmãos? Ele é muito claro para os discípulos. Olha, irmãos, eu estou indo para o Pai, né? Vai vir lutas, mas não se turbe os vossos corações.
não se turbe os vossos corações, nem tenham medo, porque eu vou deixar da minha paz para vocês. Amém, meus irmãos? Quantos recebem da paz do Senhor Jesus aqui esta noite? É por isso, irmãos, quando nós cumprimentamos os irmãos, nós damos a paz do Senhor Jesus, porque essa paz o Senhor nos deu. E se nós temos essa paz, nós também compartilhamos com o nosso irmão. A paz do Senhor Jesus, irmão, não é um gesto mecânico, não é, irmãos, algo que a gente faz no automático. Não, irmãos. Quando a gente deseja a paz do Senhor Jesus para o nosso irmão, é porque o Senhor já nos deu. E a gente dá aquilo que nós temos. Amém, irmãos? Então, quando você for dar a paz do Senhor Jesus ao seu irmão, olha no olho e dá a paz do Senhor Jesus verdadeiramente. Porque, irmãos, nós temos essa paz. Então, veja bem, irmãos, por que o Senhor Jesus, Ele nos dá da sua paz? Porque, irmãos, desde o princípio, quando o homem quebrou a comunhão com Deus, lá no Éden ainda, o homem, irmãos, ele rompeu o relacionamento com Deus, e a partir daquele momento, irmãos, o homem vive em constante estado de tensão, de lutas, interna principalmente, porque quando ele tinha uma comunhão com Deus, irmãos, ele tinha plena paz, ele não sabia o que era dificuldade, porque Deus colocou ele no paraíso, ele era sustentado de tudo, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, não faltava nada para o homem. Mas a partir do momento que o homem rejeitou a Deus e buscou os seus próprios interesses, seus próprios caminhos, aí, irmãos, o homem, a sua natureza, passou a ser carnal e advindo a tudo isso, as lutas, as tribulações, as enfermidades, a morte entrou no mundo, porque o homem preferiu andar distante de Deus. E a partir daquele momento, o homem fica constantemente buscando uma paz, essa paz que ele perdeu. Esses dias, irmãos, eu estive lá em Itapipoca, lá perto da nossa casa lá em Itapipoca, tem uma bica, cachoeira, né? A gente conhece como bica. E sábado nós fomos almoçar lá, porque meu cunhado tem um restaurantezinho na beira dessa cachoeira. E a gente lá, irmãos, almoçando, um senhor, muito extrovertido, conversador, ele foi até a nossa mesa e começou a puxar conversa. Esse senhor, irmãos, ele mora em Santos, em São Paulo. Mas ele tem casa lá em Itapipoca e tem, inclusive, imóveis alugados à prefeitura lá do município. É um senhor bem de vida. E o que eu achei mais me admirou nele, irmãos, que o homem, rapaz, parecia um jovem. Sabe quantos anos o homem tinha? 86 anos. Tomando banho lá, rapaz, parecia um menino, magrão. E ele começou a puxar conversa conosco, que eu achei interessante, que ele disse o seguinte: olha, as pessoas, todo ano eu estou aqui. Moro lá em Santos, São Paulo, mas todo ano eu venho aqui. Porque olha que coisa maravilhosa, mostrando lá a cachoeira. Tem gente que busca outros lugares, e tem isso aqui, rapaz, uma riqueza. Mas o que isso me chamou a atenção, irmãos? Porque, irmãos, nós em busca dessa paz, o homem em busca dessa paz interior, nós buscamos lugares, nós buscamos coisas, nós buscamos pessoas, irmãos, para tentar, irmãos, trazer essa paz para nossas vidas. Mas a paz que o Senhor Jesus nos dá, irmãos, não está nas coisas. A paz que o Senhor Jesus nos dá, irmãos, não está nas pessoas. A paz que o Senhor Jesus nos dá, irmãos, Ele envia para dentro de nós, para nossa alma, irmãos, no interior do ser humano. E os homens, inconscientes desse presente de Deus, dessa paz que Ele nos concede, irmãos, ele fica buscando nas coisas externas, irmãos. Ele fica buscando, no dia em que eu conquistar aquele carro, aí eu vou. No dia que eu conquistar aquela casa, no dia que eu arranjar aquela pessoa para me casar,
no dia que eu fizer isso, fizer aquilo, aí eu vou ter paz, eu vou poder descansar. Mas a paz não está nisso, irmãos. E é sobre isso, irmãos, que eu quero falar. Porque hoje, irmãos, embora o homem busque tanto esta paz nas coisas externas, as palavras que a gente mais escuta no mundo hoje, quais são? Olha só, a gente escuta falar sobre guerra, sobre conflito, sobre ódio, sobre vazio, sobre turbulência, angústia, aflição, depressão, ansiedade, medo, estresse, inquietação, culpa, violência e até mesmo suicídio. Por quê, irmãos? Porque o homem não tem encontrado a paz que ele tanto busca nas coisas, nas pessoas, nas diversões, porque esta paz, irmãos, só quem pode dar é o Senhor Jesus. Então, irmãos, diante desse quadro caótico que nós vivemos no mundo, há, irmãos, uma escalada que nós podemos seguir para encontrar a verdadeira paz. Em primeiro lugar, irmãos, para a gente conquistar essa verdadeira paz, primeiro ponto, a gente tem que ter paz com Deus. Porque o homem que não tem paz com Deus, ele nunca vai ter paz consigo mesmo, nem com o próximo. Os irmãos estão compreendendo? A primeira coisa que nós devemos fazer, irmãos, é buscar ter paz com Deus. Geralmente as pessoas dizem assim, principalmente quando a gente está evangelizando, né? Eu já tenho Jesus no meu coração. Eu já tenho Jesus comigo. Ontem mesmo uma irmã estava testemunhando que foi pregar para uma pessoa, a pessoa disse, não desde que eu nasci, eu já tenho Jesus. Mas, irmãos, para se ter um relacionamento, a paz com Deus, isso tem que haver com um relacionamento certo com Deus. É um relacionamento certo. Não é um relacionamento de qualquer jeito, como as pessoas querem ter com Deus. Relacionamento de ter com Deus só quando está na precisão, só quando acontece uma catástrofe. Não é esse tipo de relacionamento que Deus espera de nós, irmãos. A gente tem que ter um relacionamento certo com Deus, irmãos. Paulo, ele fala em Efésios capítulo 2, versículo 11, ele falando para a igreja, ele diz o seguinte, irmãos, para a igreja, que antes de conhecer a Jesus, aí ele diz, nós andávamos mortos em nossos pecados e delitos. Então, irmãos, o que afasta o homem de Deus são os pecados e os delitos. E aí, afasta o homem de Deus. Se você diz que tem um relacionamento com Deus, você tem paz com Deus, se Deus está no seu coração, mas você vive ainda uma vida de pecado, uma vida afrontando a Deus, uma vida, irmãos, sem se importar com a vontade de Deus, irmãos, você não está tendo um relacionamento correto com Deus, irmãos. E isso, irmãos, constitui você ainda como um inimigo de Deus. Porque os pecados fazem separação de nós e o nosso Deus, assim já diz o profeta Isaías. Então, a partir do momento em que nós reconhecemos que nós somos pecadores, nós nos arrependemos dos nossos pecados, aí, irmãos, as coisas começam a mudar, irmãos. Amém? É o sacrifício, irmão, de Jesus na cruz do Calvário que vai, irmãos, nos dar a possibilidade de ter paz com Deus. Porque Deus é justo. Deus é justo. É justo. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, irmão. O salário do pecado é a morte. Então, se eu sou pecador, qual seria o meu salário? A morte. Aí o que é que Jesus faz? Jesus vem, toma todos os pecados do mundo inteiro e paga na cruz do Calvário, porque ele morre por nós. Amém, irmãos? Ele morre na cruz do Calvário e paga os nossos pecados. Mas aí Jesus é Deus, e ele vence a morte, e ele ressuscita ao terceiro dia.
Aí ele diz, olha, eu venci a morte, eu paguei o preço de vocês. E se você quer ter vida eterna também, é só você aceitar o meu sacrifício. É só você aceitar aquilo que eu já paguei na cruz do Calvário. E aí, irmãos, nós temos aí, entramos dentro da justiça de Deus. E nós passamos a ter paz com Deus. Isaías 53, versículo 5, é um dos versículos mais lindos da Bíblia, que revela um plano salvador de Deus. Diz o seguinte, o profeta Isaías, profetizando, vendo lá na frente o que Jesus ia passar por nós. O profeta Isaías 53, 5 diz, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo dele, que nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós somos sarados, irmãos, da chaga do pecado, porque ele levou as nossas transgressões. Amém, irmãos? Glórias ao Senhor. Também, irmãos, nós podemos ver em Efésios capítulo 2, do versículo 14 ao 16. Eu vou pedir, pronto. Olha só, acompanhe comigo o que a palavra de Deus nos diz. Porque ele é o que, irmãos? Está falando de quem? De Jesus. Porque ele é a nossa paz. O qual de ambos os povos fez um. Aqui ele está falando dos judeus, o povo escolhido de Deus, e dos gentios. Quem são os gentios? Todos aqueles que não eram judeus, no nosso caso. Então, de ambos os povos, tanto os judeus como nós, ele fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne, na sua natureza humana, desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo o que, igreja? A paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo. Que corpo é esse? A igreja. Matando com ela as inimizades. É pela cruz, irmãos, que ele fez um só povo, um povo eleito, escolhido, o corpo de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus, e é por isso, irmãos, que nós temos a paz com Deus. Amém, irmãos? Vocês estão compreendendo, meus irmãos? E há um versículo também que está em Colossenses capítulo 1, versículo 20, para confirmar, que diz assim, e que havendo por ele feito, o que, igreja? Aonde, igreja? Pelo sangue da sua, na cruz, irmãos. Por meio dele, fizesse o quê? Reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Então, irmãos, a cruz do Calvário é que nos reconcilia com Deus, nos traz paz com Deus. Então é o primeiro ponto. Se nós queremos ter paz, a paz verdadeira, a primeira coisa que nós devemos fazer é ter paz com Deus. E como é que eu tenho essa paz com Deus? Recebendo Jesus como meu Senhor, meu Salvador, crendo que Ele morreu pelos meus pecados, crendo que Ele morreu para me reconciliar novamente com Deus, crendo que o sacrifício dele é suficiente para me levar à presença do Senhor, para me dar vida eterna, para me dar salvação eterna. Então, quando eu recebo Jesus, eu encontro a paz com Deus. Aleluias. E aí, irmãos, quando a gente recebe Jesus, a justiça é satisfeita. Por quê? Porque nossos pecados foram pagos pela morte, através de Jesus. Ele pagou o nosso preço e nós temos paz com Deus. E aí, irmãos, quando nós nos apropriamos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, aí nós encontramos paz. E o pastor pode provar isso através da palavra? Posso, irmãos. Está em Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz justamente isso. Romanos capítulo 5, versículo 1. O que a palavra de Deus nos diz, irmãos, sobre a gente receber Jesus, o sacrifício da cruz? Amém? Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, eu tenho fé que Jesus morreu pelos meus pecados,
Eu tenho fé que Ele pagou o preço dos meus pecados. Eu tenho fé, irmãos, que agora eu não tenho mais, né? Não sou mais inimigo de Deus. Por quê? Porque o sangue do Senhor me lavou dos meus pecados. E agora eu tenho acesso a Jesus. Temos paz com Deus. Somos justificados pela fé. E temos o que, irmãos? Agora nós temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro passo, irmãos, é a gente ter paz com Deus. Aí a gente vai ter um relacionamento correto com Deus agora. A partir do momento que nós recebemos Jesus, aí nós passamos a ter um relacionamento correto com Deus. E nós agora temos paz com Deus. Não somos mais inimigos de Deus, né? Pelo contrário, a Bíblia diz que em João capítulo 1, versículo 12, que todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, a partir do momento que nós recebemos Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus. Nós agora somos amigos de Deus. Agora nós não somos mais inimigos de Deus. E aí, irmãos, nós temos agora paz com Deus. E essa paz, irmãos, nos leva a chegar na presença de Deus, a qualquer hora, a qualquer momento, orar a Ele, pedir a Ele, clamar a Ele, apresentar nossas vidas a Ele, agradecer a Ele, porque agora nós somos amigos de Deus, irmãos. Posso ouvir um amém da igreja? Então, para a gente compreender bem, irmãos, o que eu estou falando aqui, é que nós deixamos de ser inimigo de Deus. Então, o primeiro passo, irmãos, é a gente ter paz com Deus. Quantos aqui já fizeram as pazes com Deus? Já se reconciliaram? Já entregaram suas vidas para Jesus? Então, se tem paz com Deus, aí vem a consequência. Qual é a consequência, irmãos? É que quando a gente faz a paz com Deus, a gente agora recebe a paz de Deus. Nós fizemos a paz com Ele, agora Ele vai derramar da sua paz nas nossas vidas. E aí a gente recebe, irmãos, essa paz. Porque é uma consequência, irmãos. A paz de Deus, a paz com Deus é a raiz. E a paz de Deus que nós recebemos é o fruto nas nossas vidas. É por isso que lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz, irmãos, que o fruto do Espírito, aí diz lá que é paz, é gozo, é longanimidade, é porque aí agora nós temos a paz de Deus nas nossas vidas. Meus irmãos estão compreendendo até aí, irmãos? Vocês estão compreendendo porque que o mundo busca tanta paz em tantas coisas e não encontra, nunca vai se satisfazer, porque ainda continua inimiga de Deus, porque ainda não se voltou para Deus, porque ainda não entregou sua vida para Deus, irmãos, e nunca vai receber da paz de Deus. Aí busca a paz comprando algo, busca a paz num relacionamento, busca ter paz em tantas outras coisas e não vai encontrar, porque enquanto Deus não tiver na sua vida e você não tiver a sua vida nas mãos de Deus, você não vai encontrar a paz verdadeira, a que o Axel louvou, a verdadeira paz, né? Amém, irmãos? Então, quando a gente tem paz com Deus, agora vem, nós recebemos a paz de Deus, irmãos. A paz de Deus, irmãos, é a bênção do Senhor para o seu povo. Aqui tem povo de Deus esta noite? Então, a paz de Deus é a bênção de Deus para nós, para nossas vidas. É como nos diz, meus queridos e amados irmãos, lá em Salmo 29, versículo 11. O que diz esse salmo, pastor? Ele diz o seguinte: levante a sua mão que eu vou profetizar essa palavra na sua vida. A palavra do Salmo 29, versículo 11 diz o seguinte: o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com a paz. Por receba força e receba a paz de Deus na tua vida. Amém? Nós somos o povo de Deus, irmãos. É a palavra de Deus que nos garante, nos promete que o Senhor nos dá força e nos dá paz. Então, esta noite, receba essa paz na sua vida. Esta noite, receba esta força de Deus na sua vida.
E eu vou continuar profetizando aqui na unção do Espírito Santo de Deus. Porque há pessoas que chegaram aqui esta noite, irmãos, que estão quase sem força. Há pessoas que chegaram aqui esta noite, irmãos, que não estão conseguindo dormir direito à noite, porque, irmãos, estão angustiados, estão sem a paz. Mas esta noite o Senhor diz que você faz parte do povo de Deus. E se você é povo de Deus, a palavra de Deus lhe garante, você receba essa paz na sua vida esta noite, para que você venha descansar no Senhor da glória. Porque o Senhor Jesus, o nosso Deus, a sua palavra não mente, irmãos. E se ela falou, ela vai se cumprir na sua vida. Receba a paz de Deus na sua vida esta noite. Aleluias! Ah, pastor, mas eu sou povo de Deus. Eu tenho direito à paz? Tem. E por que eu não estou sentindo essa paz? Deixa eu te contar um segredo aqui. O diabo, o inimigo de Deus e da sua igreja, ele é perito em matar, roubar e destruir. Então ele fica constantemente, irmãos, tentando roubar a tua paz, tentando destruir a tua paz, tentando matar a tua paz. O diabo, ele trabalha 24 horas para tentar roubar a tua paz. Sabe, irmãos, quando ele levanta aquele vizinho encrenqueiro, você amanhece abençoado, louvando a Deus, você abre a porta da tua casa, irmãos, aí está aquela sacola de lixo bem na porta da tua casa. Aí você, olha, já sabe a origem. Aquela vizinha abençoada, ela está querendo roubar a minha paz. O diabo está usando a vida dela. Mas eu não vou deixar o diabo roubar a minha paz. Amém, irmãos? Então, irmãos, a gente tem que tomar posse, irmãos, e pelo Espírito de Deus, irmãos, começar a orar e repreender. Sabe, irmãos? Essas arapucas, essas armadilhas de Satanás para tentar roubar a nossa paz, irmãos. Eu já contei aqui muito tempo atrás a história lá dos 2 cavalos, né? Da corda. Os irmãos se lembram? Quem se lembra? Porque o diabo, irmãos, ele é sagaz. Ele sabe, irmãos, que a nossa natureza carnal, se a gente não tiver no Espírito, a gente vai perder a paz. Aí o que o diabo faz? Ele só faz soltar a corda. Como assim, pastor? É porque tinha 2 agricultores, irmãos, 2 sítios, moravam vizinho. E um dia, o cavalo de um estava amarrado. Aí o diabo, o que o diabo fez? Foi lá e soltou a corda do cavalo. Aí o cavalo vai na horta do outro e come a horta todinha, irmãos. Do outro vizinho. O vizinho, quando vê aquele cavalo comendo a horta, ele já fica logo cheio de ira, cheio de ódio. Ele entra na sua casa, pega a espingarda e pá, mata o cavalo do outro vizinho. O outro vizinho, quando vê ele matando o cavalo dele, vai lá dentro de casa, pega a espingarda também e pá, mata outro vizinho. O que foi que o diabo fez, irmão? Ele fez só soltar a corda do cavalo, irmão. O resto, tudo quem fez foi o homem. O resto, tudo quem fez foi a natureza carnal. A ira que deixou dominar. E o diabo, muitas vezes, está só soltando a corda. Para que o pior venha acontecer. Ele solta a corda dentro da família. Uma coisinha. Ele solta a corda no trabalho. Ele solta a corda na nossa rua, na vizinhança. Mas nós que temos a verdadeira paz, o mundo pode desabar, irmãos. A gente tem que viver a paz de Deus nas nossas vidas. Amém, irmãos? Então, meus queridos, é por isso que a paz de Deus é para aqueles cujo o propósito está firme em Deus. Quem está firme em Deus aqui esta noite? Quem confia no Senhor de todo o coração aqui esta noite? Pois essa paz é para você. Olha o que diz aí Isaías 26, 3. Isaías, capítulo 26, versículo 3, diz assim: tu conservarás em paz, está falando de Deus, aquele cuja mente
está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, se você está firme no Senhor, se você confia no Senhor, Deus vai te conservar em paz, meus irmãos. Ele vai conservar o teu coração em paz. E é por isso, irmãos, que há muitos crentes, irmãos, que estão passando lutas, estão passando dificuldade, mas as pessoas, irmãos, veem e sabem que aquele irmão está passando aquela luta, e vê o irmão firme no Senhor, vem para a igreja, louva a Deus, glorifica a Deus, mesmo em meio à luta, porque ele tem a paz de Deus, e Deus conserva, porque ele está confiando em Deus. Eu estou passando essa luta, mas eu confio no meu Deus, e eu sei que isso vai cessar, isso vai passar, a qualquer momento Deus vai se levantar, e vai me dar a vitória, e por isso eu não arredo o pé de glorificar ao meu Deus, porque confio em Deus, irmãos, porque está firme em Deus. Não deixe as tempestades da vida, como foi louvado aqui também, lhe afastar de Deus. Não, o mar está rugindo, o vento está batendo, continua glorificando a Deus, continua lançando a palavra de Deus na tua vida, na tua família, na tua casa. Se apega à palavra de Deus e lança a palavra de Deus com a tua boca. Confia no Senhor. Confia em Deus, irmãos, de todo o teu coração. Então, meus queridos irmãos, a paz de Jesus, irmãos, não nos é dada como a paz do mundo. E ele mesmo fala isso, irmãos. Porque a paz que o mundo oferece tem a ver com as circunstâncias exteriores, como eu falei. A paz que o Senhor Jesus nos dá, irmãos, ela é interior, ela não é passageira, não é uma paz passageira. Ela não é uma coisa, irmãos, que vem e vai embora. Não, irmãos. A paz que o Senhor nos dá, irmãos, é algo que tem que permanecer na vida do crente enquanto ele estiver nessa terra. A paz que o Senhor nos dá, irmãos, ela tem que expulsar do nosso coração, irmãos, todo o medo e toda a ansiedade. Mesmo que você esteja lutando no seu interior, porque a maior batalha do cristão hoje é dentro da alma. Aí você vai pegar a palavra de Deus, vai profetizar na sua vida, vai orar a Deus e dizer: eu tenho uma paz do Senhor na minha vida e nada vai me roubar a minha paz. Sai ansiedade, sai temor, sai angústia da minha vida, sai depressão, porque a paz de Deus, ela vai inundar todo o meu ser, a minha alma, e eu descanso no meu Jesus. Amém, irmãos? Pare para pensar, irmãos. Pare para pensar num versículo que nós lemos esta noite. O que é que o Senhor Jesus disse? Eu deixo a minha paz com vocês. Jesus, irmãos, quando ele estava na cruz do Calvário, ele entregou o seu espírito ao Pai. Quando tiraram ele da cruz do Calvário, entregaram o corpo de Jesus a Arimateia, José de Arimateia, o rico que tinha um túmulo para enterrar Jesus. Os soldados, irmãos, ficaram com a capa de Jesus. Ele ainda na cruz do Calvário, ele olha para João e diz: João, e falando de Maria que estava ao lado dele, a mãe de Jesus: João, esta agora é a tua mãe. Como dissesse, cuide dela agora. Então entregou a mãe dele para os cuidados de João. Então Jesus, irmãos, entregou todas as coisas. Entregou capa, entregou o Espírito, mas ele entregou outra coisa ainda. Para os seus discípulos, ele disse: eu deixo para vocês a minha paz. Ele entregou tudo, e para nós ele deixou a paz. Algo de mais precioso, irmãos, que nós precisamos ter é a paz, irmãos. Agora, essa paz que o Senhor Jesus nos dá, não significa ausência de aflições, irmãos. Porque o próprio Jesus disse que no mundo teremos aflições. Então, a paz que Deus nos dá é uma paz mesmo em meio às aflições.
Nós passamos aflições e nós descansamos em paz, porque sabemos que Jesus, Ele pode nos dar vitória. É por isso que nós temos paz. Amém, irmãos? Eu contei aqui um dia desse também, irmãos, para ilustrar bem o que eu estou falando. Eu contei também um dia desse aqui, uma ilustração, que houve um concurso de pinturas justamente sobre esse tema da paz. O primeiro artista, irmãos, pintou um quadro, irmãos, lindo, com um campo florido de girassóis, onde as borboletas voavam em cima daquele campo de girassóis. E você vendo aquele quadro, você sentia uma paz. O segundo artista, irmãos, ele pintou uma bela floresta, onde tinha um céu com nuvens brancas e pássaros voando. Ao você olhar aquele quadro, você também sentia uma paz. O terceiro artista, pelo contrário, irmãos, ele pintou um rochedo, onde um mar batia com força, violência, chega a água subia, numa tempestade, onde raios cortavam o céu. E aí, irmãos, no momento de dar o veredito final, o juiz, das votações, o que deu o voto vencedor, deu justamente para o quadro que tinha as ondas violentas batendo nos rochedos. Logicamente que os outros dois contestaram. O concurso não é para representar a paz? Como é que uma onda batendo no rochedo com força, raios cortando, vai simbolizar a paz? Aí o juiz foi e explicou: não, mas vem cá. Você está vendo que entre as fendas das rochas há um ninho de passarinho, e eles estão lá descansando, a mãe e os seus filhotinhos? Então, a verdadeira paz, meus irmãos, não é, queridos e amados irmãos, ausência de batalhas, de lutas. A verdadeira paz é aquela que, mesmo nos momentos mais difíceis, nos permite repousar e descansar em Deus. Então, o que aquele quadro estava representando é que, mesmo em meio à violência das ondas, aqueles passos estavam descansando, estavam em paz. Isso quer dizer o que para nós, irmãos? Que mesmo em meio às lutas da vida, às batalhas da vida, as dificuldades que nós passamos nessa vida, que são muitas, as lutas diárias, irmãos, a enfermidade quando chega, os desafios diários, irmãos, o desemprego quando chega numa hora que nós não estamos aguardando, são essas lutas diárias, irmãos. Mesmo em meio a essas lutas, a gente tem que estar como aqueles passarinhos lá, descansando no Senhor, porque nós confiamos nele. As tempestades podem vir, os mares podem estarem agitados, as lutas da vida podem vir, mas nós escolhemos descansar no Senhor, porque nós confiamos que há um Deus que está cuidando das nossas vidas, meus irmãos. Aleluias! Então, irmãos, essa paz de Deus, ela é guardada em nossa mente e no nosso coração. É algo interno. Ela também está na nossa razão, nos nossos sentimentos. É como diz em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Nos mostra justamente isso, irmãos. Que essa paz, irmãos, ela vai nos dominar. Nós não podemos, irmãos, perder essa paz no meio das lutas. Filipenses 4:7. A paz de Deus, a paz que nós temos, essa paz, irmãos, excede todo o entendimento. O que é que está dizendo, irmãos? Que não tem nada que vai explicar essa paz. Nem o entendimento vai dizer qual é a paz de Deus, vai explicar como é. A gente sente no nosso coração. Essa paz que excede todo entendimento, ela vai guardar os nossos corações, meus irmãos, e os nossos pensamentos em Cristo Jesus, ou os nossos sentimentos em Cristo Jesus. É isso que faz a diferença, é essa a verdadeira paz. Você está compreendendo, irmãos?
Você está compreendendo qual é a verdadeira paz? É aquela que, em meio às lutas, dificuldades, às violências das ondas, nós vamos descansar em Deus. Você compreendeu como é importante a gente dar a paz do Senhor? Você pode virar para o seu irmão e dar a paz do Senhor ali esta noite, mas essa paz verdadeira. Aleluias. Você que tem muitas das vezes passado dificuldades e o inimigo tem tentado setar a tua vida, tentando roubar a tua paz e até o teu sono. Toda noite você vai fazer o que a irmã Rosinha fazia. Quando eu trabalhava à noite, irmão, no período da noite, eu trabalhei muitos anos no período da noite, e a Rosinha passou muitos anos dormindo sozinha com as crianças, na época, né? Samara e a Lívia. E muitas das vezes ela ficava meia dificultosa em dormir, porque teve períodos aqui que nós tivemos períodos de muita violência. Inclusive, tem um período que mataram umas pessoas aqui naquela ponte ali de entrada de Gereissati. Ela escutou o tiroteio todinho lá e ficou receosa. Mas aí, irmãos, Deus direcionou ela para a palavra de Deus. E todas as noites, antes de dormir, ela orava o versículo 8 do capítulo 4 de Salmo. Salmo, capítulo 4, versículo 8. O que diz esse versículo? Em paz me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Só Deus nos faz habitar em segurança. Então, irmãos, mesmo no momento difícil, você vai orar e vai confirmar a paz de Deus na tua vida, amém? Então, irmãos, primeiro escala, ter paz com Deus. A segunda, receber a paz de Deus. E a terceira, irmãos, quando nós temos paz com Deus, nós temos paz com o nosso próximo. Aí nós passamos, irmãos, a ter uma vida de paz com o nosso próximo. A paz com Deus e a paz de Deus se manifestarão na paz com as pessoas a quais nós vamos nos relacionar. Porque se eu estou cheio da paz de Deus, irmãos, ninguém vai roubar a minha paz. Quando a pessoa me caluniar, eu vou orar por ele. Quando a pessoa falar mal ou tentar me atingir, eu vou estar orando por ele, porque é essa a paz que eu tenho que dar para eles. E você também, nós que temos a paz de Deus. Amém, irmãos? Então, nós devemos procurar a paz e nos empenhar para alcançar essa paz com todo mundo, irmãos. É o que nos diz lá o Salmo 34, 14, que a gente deve se apartar do mal e buscar o bem. Se apartar do mal, irmãos, e buscar o bem, procurar a paz, e ela vai nos seguir. E aí, irmãos, é como diz o Romanos capítulo 12, versículo 18. Se for possível de nós, irmãos, se tiver em nós, a gente tem que buscar paz com todo mundo. Enquanto couber a nós temos que buscar a paz. Logicamente que nós nem sempre vamos conseguir, porque nem sempre depende de nós, porque os outros, né, muitas das vezes, buscam guerra. Mas enquanto depender de nós devemos buscar essa paz, porque nós somos cheios de paz. Tá certo, meus irmãos? Para os irmãos terem uma ideia, irmãos, eu estou à frente desse ministério, nós vamos fazer 14 anos agora. Aqui já passou muitas pessoas, irmãos. Muitos líderes que já foram embora, estão em outras igrejas. Mas, irmãos, você pode até encontrar, vai ser difícil, mas sempre tem. Mas é difícil você encontrar alguém que esteja em inimizade com o pastor desta casa. Saiu, na hora teve raiva de alguma coisa, mas depois o Espírito Santo de Deus falou, convenceu. Então, irmãos,
E eu não tenho guardado mágoa de ninguém, eu busco, eu converso, pessoa precisa, a gente procura ajudar. Então, irmão, se depender de nós, a gente tem que buscar paz com todas as pessoas. E aí, irmãos, essa paz, irmão, que excede todo entendimento, ela vai inundar nossas vidas, irmãos, de uma maneira muito especial. Então, eu quero terminar essa mensagem dizendo que a paz, a verdadeira paz, não está nas pessoas, porque às vezes a gente coloca a nossa expectativa nas pessoas, irmãos. Não está nas pessoas. A verdadeira paz não está nas coisas, naquilo que está ao nosso redor. A verdadeira paz, ela vem aqui para dentro, e só quem pode dar é Deus, de um relacionamento saudável com Ele, irmãos. E quando a gente vive essa verdadeira paz, irmãos, a gente vai vencer todas as dificuldades. Todas as dificuldades. Continue confiando em Deus. Continue acreditando em Deus. Tenha fé em Deus, meus irmãos. Porque tudo aquilo que tem tentado roubar a sua paz, você vai vencer com a paz que está dentro de você, que é a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? A gente está vendo o mundo de ponta cabeça, mas você está com seu coração firme no Senhor Jesus, e Ele é a fonte da sua paz. Amém? E diga comigo esta noite: eu sou cheio da paz do Senhor Jesus. Amém? Glorifique ao Senhor.